Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi, Inês Negrini. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para que você saiba, afinal de contas, o que faz a comunidade negra em Santa Maria, onde estamos, onde trabalhamos, como vivemos, como contribuímos para que Santa Maria seja Santa Maria de todas e todas nós, que seja uma Santa Maria de oportunidades. E agora a gente está com uma metodologia um pouquinho diferente. Estamos em ano eleitoral, ano em que se define os caminhos do nosso município. E a gente precisa saber quais são os caminhos que vão ser trilhados para a nossa comunidade negra. Então, a partir de agora, você vai ver uma série de programas de Viva Ubuntu com cada um dos candidatos e da candidata a prefeito de Santa Maria. Claro que a gente fez o convite. Haverá a possibilidade de ele não ser aceito, mas todos os candidatos foram convidados, todos vão receber o mesmo tempo, que é o tempo que a gente se destina de meia hora do programa, para tratarmos de 4 perguntas específicas. Mas a gente vai fazer 2 blocos, então em cada bloco a gente faz 2 perguntas e deixa livre para que o nosso candidato convidado faça então a sua manifestação acerca das 2 perguntas. Então, são programas diferentes, mas que a gente tem muito interesse que a nossa comunidade conheça os candidatos, perceba o que os candidatos têm para a nossa comunidade e como vê a nossa comunidade em Santa Maria. Para começar, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu considero incrível. Eu acho que um candidato que se coloca à disposição no município é sempre muito importante. Muito obrigada, Valdecir, por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Viva Ubuntu. Eu que agradeço o convite, agradeço mesmo, acho que é extremamente importante. Quero agradecer, Deborah, por essa oportunidade, parabenizar também por esse espaço, por um programa que já está aí há quase 3 anos, né? Eu tenho certeza que a comunidade negra de Santa Maria merece, né, não só ter esse programa, mas merece certamente o respeito, a oportunidade, e merece também ouvir de todos aqueles que pretendem governar Santa Maria quais são as ideias para a cidade, especialmente para uma comunidade que tem aí em torno de 21%, conforme o IBGE, de pessoas negras e pardas aqui na cidade. Significa mais de 60 mil pessoas e que, de certa forma, nós precisamos dar visibilidade cada vez mais para esta comunidade tão importante. Muito obrigada. Vamos às nossas perguntas. As 2 perguntas desse bloco, a primeira é: quais políticas públicas específicas o senhor pretende implantar para promover a equidade racial, combater a discriminação contra a população negra em nosso município? Então, essa é a primeira. A segunda: como sua gestão pretende aumentar o acesso da população negra a oportunidades como moradia, a educação, emprego e geração de renda? Bom, primeiro, eu me sinto muito à vontade para falar desse tema. Eu acho que a minha história ela é muito identificada, né, com a luta contra qualquer tipo de preconceito, contra o racismo, contra qualquer processo de exclusão e sim de inclusão. E eu acho que quando tu discute qualquer proposta, né, para a sociedade, para a cidade, ela precisa estar incluída a população negra. E eu tenho muito orgulho de dizer, eu já fui prefeito dessa cidade, e foi na minha administração, a partir de uma discussão com o movimento negro, nós criamos a primeira coordenadoria municipal do negro, que lamentavelmente não existe mais, mas que nós, se esta for a vontade do povo de Santa Maria, e essa for a decisão construída coletivamente com todo o movimento, nós vamos reorganizar e rearticular nessa cidade de novo, no mínimo uma coordenadoria municipal, para que a gente possa centralizar e canalizar
analisar a partir dela, discutido democraticamente com todos os segmentos do movimento negro da cidade, com toda a negritude, com todos os vários setores da comunidade negra, políticas públicas de qualidade, de participação efetiva, democrática, principalmente respeitando cada pensamento, cada individualidade, mas cada cultura. Isso é muito positivo. Segundo, Deborah, me sinto muito à vontade também, porque durante 8 anos como deputado estadual, eu coordenei na Assembleia a Frente Parlamentar contra o Racismo, a Homofobia e qualquer tipo de preconceito. Ou seja, então, quando eu falo desse tema, eu não estou falando apenas hoje como candidato a prefeito, eu estou falando como alguém que já vive essa realidade, alguém que sempre esteve nessa luta contra qualquer tipo de intolerância, que apoia e que sempre tenta aprofundar o debate, né, para que de fato a gente respeite, conheça, saiba como é que é a história, a cultura desse povo. Nós precisamos ampliar cada vez mais, nós precisamos ter políticas públicas muito claras para a questão dos patrimônios imateriais e culturais da comunidade de Santa Maria. Nós precisamos ter uma política num governo democrático, onde todas as políticas elas têm que ser transversais e não pode ser especificamente um espaço aqui, eu vou tratar da política do negro. Não, todas as políticas têm que estar dentro dessa compreensão da inclusão, seja na questão da saúde, seja na questão da educação, seja na questão da cultura, do esporte, do lazer, da geração de emprego e renda, mas também criar uma cultura de paz, de respeito, de democracia interna dentro do governo, para que o governo seja, de fato, a representatividade a maior possível de toda esta forma cosmopolita que nós temos em Santa Maria, aonde inclui, logicamente, um enorme potencial, um enorme contingente de homens e mulheres jovens negros. Logicamente que um governo comprometido também tem que ampliar as políticas que já existem nessa direção. Ainda a comunidade negra é a comunidade, lamentavelmente, que mais está na vulnerabilidade, ainda continua tendo um processo muito profundo de preconceito, de exclusão, né, de uma apartheid ainda muito forte, em todos os sentidos, mesmo que muitas vezes a sociedade diga que não existe preconceito, ele ainda é muito forte. Se nós virmos, ainda a comunidade negra é aquela que recebe menores salários, ainda a comunidade negra é aquela que tem menores acessos, pois é muito difícil tu chegar no local e encontrar uma quantidade grande de pessoas negras trabalhando igual para igual com qualquer um branco. Quer dizer, é poucos médicos que são negros, é poucos professores que são negros, é poucos advogados que são negros, é poucos médicos que são negros. Então a gente precisa cada vez mais lutar. E a sociedade, Deborah, na minha avaliação, nós temos uma enorme dívida com o povo negro, entendeu? E é necessário governos democráticos, sérios, comprometidos, criar essa condição. Não é para prometer, não é para inventar. O que nós temos que fazer é construir com os movimentos, é construir com toda a comunidade negra aquilo que é importante. Nós precisamos ter política pública, tipo saúde, ela vai ter que melhorar, porque é lá na periferia quem mais sofre a comunidade negra. Então nós aqui, por exemplo, nós já estamos decididos, em cada região da cidade, nós teremos um terceiro turno de atendimento à saúde, das 5 às 9 da noite, exatamente para dar oportunidade para que esse povo da periferia possa ter atendimento lá próximo de onde mora, não precisava disputar a quantidade de pessoas que disputam uma UPA ou um PA da cidade. Na questão da educação, nós pretendemos ter a escola de turno integral, e é fundamental a escola de turno integral para que a gente possa também trazer a educação integral, como, não só como uma questão de aprendizado, mas também de cidadania, né? de cultura, de lazer, que a juventude enquanto um todo, entre eles também a juventude negra, se sinta parte, incluída num processo de construção de uma cidadania verdadeira. Quando a gente pensa em habitação, nós temos que discutir essas questões para que não é que os negros eles têm que estar de igual para igual com qualquer outro setor da cidade. Ou seja, então me parece que quanto mais nós incluir, quanto mais tu discutir, e tudo isso que eu estou falando, ele não vai ser da cabeça do prefeito ou do vice-prefeito, que é o meu amigo Dr. Farré. Ele vai ser construído, e vocês terão nessa cidade um prefeito que vai dialogar permanentemente com o movimento, respeitando as diferenças, respeitando o ponto de vista ideológico, do ponto de vista religioso, né,
de concepção sexual, mas todos discutindo para o bem do coletivo. Eu acho que isso, para mim, é cidadania, isso é democracia, isso é política de inclusão. Todas as políticas públicas têm que estar discutidas para que a comunidade negra esteja representada nas falas que estiverem sendo feitas pelo gestor. Eu acho que é fundamental isso que o senhor coloca, e a necessidade da discussão e a necessidade dessas políticas públicas. Quando a gente pensa em emprego e renda, o que o senhor acha que poderia ser produzido, poderia ser concretizado? Primeiro, acho que nós temos que garantir uma coisa que todos a sociedade, mas principalmente a comunidade negra, a nossa juventude, ela precisam de oportunidade. Nós temos que criar uma cultura de oportunidades. Nós temos que trabalhar essa possibilidade com todos os setores, né, para a questão dos estágios dentro da prefeitura, por exemplo. É fundamental que a comunidade negra esteja integrada. É fundamental que nós tenhamos a política na área da educação que também tenha, não tanta questão de cotas, mas que elas sejam tratadas de igual para igual. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que nós já avançamos muito nesse país, nas políticas públicas, na questão racial. Acho que a gente precisa ter na cidade esse corte e um governo comprometido, democrático, que hoje tem uma relação direta com o governo federal. Nós temos que incluir aqui no município todas as políticas públicas que hoje estão sendo encaminhadas a nível federal. E, aliás, Débora, sou o único candidato a prefeito que posso dizer isso. Porque eu tenho uma relação direta com o governo federal, com todos os ministros, tenho uma relação direta com todos os setores do governo, tenho uma relação direta com o nosso, hoje, um dos mais importantes ministros do governo do presidente Lula, que é o Pimenta. Então, é nós ter projetos, ter programas e trazer para Santa Maria. Eu serei insistente, sempre em Brasília, buscando as condições para ter programas sociais de inclusão em todas as áreas, para todos, mas especialmente para a comunidade negra. Muito bem. A gente faz um intervalo e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum, e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Agora, no segundo bloco do nosso programa, a gente vai trazer outras duas questões que são relevantes para nós. Até o momento, Santa Maria ainda não fez adesão ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, no SINAPIR, que é importante sistema para enfrentamento do racismo em nosso país. A sua gestão pretende realizar essa adesão e manter algum órgão de promoção de igualdade racial com um status de unidade gestora com orçamento? Segunda pergunta, de que maneira o senhor pretende apoiar e fortalecer a cultura afro-brasileira no município, com eventos, promoções, políticas, para que a gente possa preservar as políticas de preservação da memória histórica? Primeiro dizer que em relação à questão da SINAPIR, muito tranquilo, nós já tivemos inclusive aqui em Santa Maria com a secretária nacional da SINAPIR, né, discutindo, ela apresentando inclusive no nosso GT do programa de governo todas as propostas do governo federal, e nós vamos aproveitar, no bom sentido, o máximo possível desta relação direta com Brasília, ou seja,
todas as políticas implementadas pelo governo federal, que pode ter conexão com o município, nós estaremos executando, trabalhando muito para que ela possa, de fato, ser colocada como prioridade na Santa Maria. Segundo, imediatamente eleito prefeito e tomado posse, nós vamos assinar aquilo que já era para estar há muito tempo assinados, os convênios do município com o governo federal, com a Senapir, com outros órgãos, porque nós não podemos aceitar perder as oportunidades, os recursos que tem disponível para a promoção de políticas públicas para a comunidade negra. Ou seja, quando tu tem um município que até agora não fez a adesão, isso é sinal que não é prioridade a comunidade negra. E é importante as pessoas terem essa reflexão. Aliás, então, nós temos compromisso político, pessoal, histórico de luta nesse processo da inclusão. Eu sou uma pessoa que sempre estive diretamente vinculada à questão dos quilombos, sou uma pessoa que sempre estive diretamente vinculada à questão do respeito às religiões aqui na cidade, sempre vinculada à questão das festas, das várias manifestações culturais e festivas das comunidades negras da cidade, sempre estive presente e um dos que mais motivou e ajudou a constituir em Santa Maria o Carnaval da Cidadania, que majoritariamente é a comunidade negra, e eu tenho muito orgulho disso, entendeu? Então, nós estaremos fazendo isso com muita tranquilidade, ou seja, não tem por que eu estar aqui prometendo outra coisa, eu estou aqui me comprometendo que as políticas públicas que é voltada à comunidade negra, que venha do governo federal ou de qualquer órgão que venha a somar, ampliar, nós vamos ser parceiros e vamos implementar. Em relação à segunda pergunta, primeiro, nós vamos trabalhar muito a questão de resgate da questão histórica, cultural, da questão fundamental, né, do patrimônio imaterial da cultura negra, que a gente precisa respeitar isso, trabalhar isso, né, a história é fundamental, porque o povo que não tem história não tem memória, ela tem que estar colocada junto com isso. Nós precisamos resgatar a nossa Casa de Cultura, que é um símbolo da cidade, que lamentavelmente está às traças. A gente precisa resgatar a Casa de Cultura, que ali, inclusive, do nosso governo, era a efervescência cultural da cidade, onde as pessoas se apresentavam todas as sextas-feiras num programa que a prefeitura chamava de Cesta Básica. As pessoas iam ali para declamar, para fazer uma poesia, para dançar, para fazer capoeira, enfim. Essas manifestações culturais, elas são fundamentais e nós somos parceiros, entendeu? Segundo, se nós vamos ter um órgão gestor, terá um órgão gestor construído, coordenado, porque nós, já disse no início, nós teremos na nossa gestão, no mínimo, um setor que nós vamos chamar de Coordenadoria Geral das Políticas da Comunidade Negra, e esta coordenadoria, com as suas ramificações, vai ser muito importante para nós consolidar definitivamente uma política de Estado e não de governo. Isso é muito importante. Nós temos que implementar nessa cidade políticas que ficam e não apenas que passem num governo e depois ela é destruída. Nós precisamos construir culturalmente esse processo. E esse processo, Débora, vai ser construída com as lideranças, com as comunidades, respeitando as diferenças, respeitando o ponto de vista, as especificidades. Nós precisamos ampliar ainda mais a discussão sobre a questão religiosa, contra qualquer tipo de intolerância. Nós precisamos ratificar o que a Constituição estabelece sobre a questão das isenções dos nossos templos. Tudo isso tem que ser rigorosamente respeitado, dialogado, discutido de uma forma democrática. Ou seja, na minha concepção e na minha disposição política e pessoal, a comunidade negra ela está integrada em todas as nossas falas, em todas as nossas políticas, em todas as nossas ações. Porque se não fizer isso, estamos completamente equivocados. E eu tenho certeza que nesse ponto a gente não vai se equivocar. Muito bem. A gente tem, candidato, uma necessidade de fazer com que a comunidade negra se sinta pertencente, que não haja essa exclusão. Esse pertencimento, o senhor tem interesse de... Sem dúvida nenhuma. Eu acho que qualquer área, seja a juventude negra, seja a mulher negra, seja o homem negro, seja o idoso negro, eles têm histórias extraordinárias, eles precisam estar sendo incluído nesse processo da cidadania, e o seu
pertencimento, a sua história, ela tem que ser cada vez mais alargada as possibilidades para que elas possam participar, entendeu? Então acho que não há nenhum problema, nós teremos certamente muitos espaços, né, na gestão para a comunidade negra, nós temos muitos espaços na gestão para que a gente possa também resgatar a cultura do povo negro. Eu acho que a gente tem que discutir muitas vezes, saber a sua história, o que significa toda a cultura, a questão gastronômica, religiosa, isso é muito legal. Quer dizer, eu quero voltar, se assim for prefeito, para nós ter em Santa Maria a Festa das Etnias, onde a gente quer fortalecer o espaço também da comunidade negra, no seu conhecimento, né, na sua reza, todas as experiências extremamente importantes. Eu digo isso muito porque eu tenho franca relação com todo mundo, eu vou a qualquer lugar, eu sempre sou muito bem recebido e sempre respeito muito essa história. E se pegar a minha história, inclusive de vida como metalúrgico, para mim, a direção do meu sindicato sempre tinha os negros representados. Na prefeitura eu tive vários companheiros e companheiras negras que nos ajudaram a consolidar em todas as áreas. Então eu estou muito tranquilo, eu sou nesse quesito, nesta opinião, pode ter certeza que eu vou seguir rigorosamente os passos do presidente Lula, que modificou radicalmente, incluiu nesse país e respeito à história do movimento negro, e hoje, né, a comunidade negra é absolutamente respeitada. A gente agradece demais assim, a sua presença, a sua participação aqui no Viva Ubuntu, porque a gente saber o que o candidato traz para a nossa comunidade é essencial. Então, eu queria que o senhor tenha aí um tempinho ainda para fazer a sua manifestação. Eu só quero primeiro agradecer, dizer que essa é uma tarefa que não é só minha, é uma tarefa minha, do meu vice, que é o Dr. Farré, que eu tenho muito orgulho de estar junto nessa caminhada. Essa é a tarefa dos partidos que me apoiam, o PT, o PCdoB, o PV, o União Brasil e outros que nem partido tem, mas que estão nessa caminhada. E essa é uma tarefa que eu tenho certeza, nós não vamos decepcionar, nós queremos construir um grande projeto para Santa Maria, vamos junto construir essa cidade que nós queremos, vamos juntos implementar uma política pública com muita radicalidade, radicalizado do ponto de vista de mudanças reais na questão da saúde, da educação, da infraestrutura, da cultura, né, da geração de emprego, de transformar Santa Maria numa grande referência regional, aproveitando as expertises extraordinárias dos saberes que nós temos das nossas universidades. Eu quero ser muito parceiro para essa integração e eu tenho certeza que Santa Maria vai ter um governo comprometido, democrático, determinado e que é muito inquieto, mas a minha inquietude é para cada vez mais melhorar a situação devido ao nosso povo. Nada adianta ser um grande governo se a sociedade e o povo não melhorar. Eu quero que o povo melhore em todas as situações, seja na questão da vida, mas também de consciência, de sabedoria, de democracia, de esperança. Viva o amor contra o ódio, viva a solidariedade contra a mentira, contra a fake news. Eu estou junto nessa caminhada. Muito bem. Vou lhe fazer uma pergunta, porque ainda o seu tempo nos permite. E o carnaval? O carnaval voltará para Santa Maria, o carnaval da cidadania, com um pequeno detalhe. Eu quero construir isso logicamente com as escolas de samba, mas eu quero que as escolas de samba apresentem para nós um projeto de ano inteiro, e não só na véspera de carnaval, que tenha muitos projetos sociais e que todas as escolas durante o ano inteiro defendam e apresentem um conjunto de projetos para que lá o auge do carnaval seja, digamos assim, a comemoração de tudo que aconteceu durante o ano. O Carnaval da Cidadania voltará para Santa Maria. Bem, muito obrigada. Desejamos ao senhor toda a felicidade do mundo na sua campanha, nos seus projetos, que dê tudo certo. Muito obrigado, Deborah. E quero dizer o seguinte, os meus adversários são meus adversários e não meus inimigos. Bem, a gente está trazendo aqui um Viva Ubuntu um pouco diferente, porque é essencial para a nossa comunidade saber como os nossos candidatos estão se organizando, estão trazendo para a nossa comunidade negra as suas propostas, o que tem nos seus planos de governo, como vão implantar as políticas, se tem políticas ou não. Então nos acompanhe e faça com que esse Viva Ubuntu circule, que outras pessoas conheçam a plataforma, conheçam o que o nosso candidato Valdecir trouxe para o nosso programa, da mesma forma como os outros candidatos. Muito obrigada, Viva Ubuntu. Viva Ubuntu.
Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi, Inês Negrini. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra.